Talvez você não saiba disso, mas a sua fraqueza pode ser a sua maior força. Eu vou explicar isso nesse vídeo, porque algumas pessoas, elas pensam que para receber o milagre que elas desejam, elas precisam ser super santas. Claro, você tem que buscar a santidade, mas não há ninguém nesse mundo que seja super santo. O único que foi super santo foi o nosso Senhor, que não teve pecado, o nosso Senhor Jesus. Há pessoas que pensam que para elas serem abençoadas ou para acontecer grandes coisas na vida delas ou através delas, elas precisam ser perfeitas. Então, por exemplo, quando você examina a Bíblia, você vê os profetas, os homens do passado, que foram muito usados por Deus, não é? Foram instrumentos, fizeram coisas extraordinárias, magníficas, e você diz, poxa, queria eu ser como eles, queria eu, pelo menos, chegar perto daquilo que eles fizeram, milagres que eles fizeram, coisas extraordinárias que aconteceram através das mãos desses homens, das orações desses homens, do clamor desses homens. Às vezes você é aquela pessoa que se sente menor que todos porque você ora e não vê resultado da sua oração. Você pede e você não vê progresso naquilo que você quer, naquilo que você deseja. E a palavra de Deus, ela fala dos profetas, e eu quero destacar Elias. Elias, ele foi um dos profetas mais notável da sua época. As pessoas olhavam para Elias, eu imagino, tá? A gente vê com base na história, né? As pessoas olhavam para ele e pensavam assim: como ele é grande, grande profeta de Deus, o grande escolhido de Deus, um grande homem de Deus. Nós vemos essas colocações a respeito dele na Bíblia Sagrada. Um grande homem de Deus. Por quê? Porque as pessoas, e nós também, vemos Elias como um grande profeta, um grande homem de Deus. Primeiro, que foi através dele, quando veio a seca sobre a terra, foi através dele e por ele que Deus enviou os corvos para alimentar na dificuldade. Enquanto faltava comida, enquanto todo mundo estava numa dificuldade tremenda, Deus cuidou dele. Deus não deixou nada faltar para ele. Por aí você vê a importância desse profeta para Deus. A importância desse profeta, porque Deus fez questão de ordenar aos corvos que levasse pão e carne para ele pela manhã e pão e carne ao anoitecer. Você já pensou nisso? Veja a importância que ele tinha para Deus. Além disso, a palavra diz que Elias, ele visitou uma viúva que estava também com necessidade e ele multiplicou o azeite daquela viúva, a farinha, não faltou, e ela foi abençoada. Porque ela precisava daquilo, ela não tinha mais nada para comer. Só ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ia preparar um bolo para ela, para o seu filho, eles comeriam, em seguida iriam morrer, porque não tinha mais nada. E o interessante é que Jesus disse, haviam outras viúvas na época de Elias, mas Deus enviou especificamente a essa viúva, porque Deus tinha um plano em abençoá-la. Como Deus tem um plano de abençoar você, que está vendo esse vídeo. Eu sempre falo aqui, não é à toa, por acaso, que você parou nesse vídeo ou que você está assistindo esse canal. Aliás, eu não sei se você já se inscreveu ou não no nosso canal, mas se ainda não fez, clique aqui embaixo, se inscrever, tá bem aqui.
você não vai pagar absolutamente nada, é grátis, e você vai estar incluído nas minhas orações, tá bom? É só clicar aqui, se inscrever, do lado tem um botãozinho notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. Então Deus enviou Elias para ajudar uma viúva que estava em necessidade e abençoou ela. Então ele ficou muito conhecido. A palavra de Deus diz que Elias foi o homem que subiu no monte e orou a Deus e o fogo desceu. Orou a Deus e o fogo desceu e foi provado o poder de Deus através de Elias. Eu faço uma pergunta a você. Você já fez alguma oração que você viu o fogo descer? Espiritualmente eu acredito, né? Mas fisicamente nós nunca vimos. Eu, pelo menos, nunca fiz nenhuma oração e vi o fogo físico descer, tá? Eu, pelo menos, nunca vi. Nunca um corvo me trouxe nada para comer. Nunca um passarinho me alimentou. Só para você entender a comparação, eu acredito que você também. E esse mesmo fez com que Deus, ele orou para que chovesse sobre a terra, o mesmo Elias, porque havia seca, e Deus atendeu. Quer dizer, o homem que pediu a Deus chuva, Deus atendeu, pediu a Deus fogo, Deus atendeu. Ora, quando eu descrevo assim Elias, como é que você se sente comparado a Elias, né? Se tivesse uma pergunta aqui agora, se fosse para você escolher um dos profetas para sentar com ele na mesa, quem você escolheria? Qual profeta você escolheria? Elias? Escreva aqui nos comentários, aqui embaixo. Abraão? Escreva aqui nos comentários, eu queria saber. Quem você escolheria? Qual dos profetas? Ezequiel? Daniel? Qual dos profetas você escolheria para sentar à mesa? Isaías? Escreva aqui embaixo nos comentários, eu acho que vai ser legal e vai ser importante até para a gente ter uma ideia da visão que você tem sobre os profetas. Mas quando você faz uma comparação com Elias, tudo que nós falamos agora, muita gente se sente pequena, frágil, pecadora, inútil, né? Porque nem de repente 10% do que Deus fez com Elias, usou Elias, ele tem feito com você. E aí você se sente significante. Tem gente que fala assim, olha, eu queria ter a fé que o pastor tem, eu queria ter a fé que o bispo tem, eu queria ter a fé que o senhor tem, bispo Márcio. Não, você não precisa querer ter a minha fé. Você precisa entender o que eu vou mostrar para você agora, e o que afirma a palavra de Deus sobre o profeta Elias, tá? Embora ele recebeu da parte de Deus muitos dons e fez coisas extraordinárias, quando muita gente se compara com Elias, então ela se sente, como eu disse, pequena, insignificante, insuficiente, né? Ela levanta a questão se ela realmente é convertida a Jesus, se ela realmente tem fé, se ela realmente nasceu de novo, se ela realmente é uma nova criatura, porque você não chega aos pés do profeta Elias, você se sente pecador, pequeno, insignificante, porque você vê ele como muito especial e outros profetas também. Mas eu vou mostrar uma coisa para você na Bíblia. A Bíblia diz que, você pode ver no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, quando você abre a palavra de Deus, eu não sei qual a versão que você costuma usar da Bíblia, né? Normalmente a gente usa a fiel, ou pode ser, se você preferir, atualizada, mas nesse caso eu vou ver o que diz a palavra de Deus na linguagem atualizada. Depois você pode ver na fiel se você quiser. A palavra diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Epa, peraí, não entendi, eu achei que ele era muito especial. Não, ele não era um homem muito especial, ele era importante para Deus, mas a palavra diz que ele era um homem semelhante a nós, ou seja, sujeito
as mesmas tentações, tristezas, desânimos, tá? A mesma coisa. Um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou, diz a palavra, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Quer dizer, Deus ouviu a oração dele. Mas o que eu quero destacar aqui é que Elias, ele não era um super santo. Ele não era um homem sem pecados, sem falhas, e por isso que Deus usou ele extraordinariamente. Não, ele era um homem semelhante a nós, igual a mim, igual a você, mas Deus fez coisas extraordinárias através dele. Sabe o que Deus está falando com você agora? Que ele também pode e vai fazer coisas extraordinárias através de você, através da sua vida. Lembre-se, não tem nenhum problema você admirar pessoas, tá? E ter pessoas como um referencial para você, um modelo, uma referência para você. Mas tome cuidado, porque eles são seres humanos como qualquer outro. Não são diferentes, tá? Podem, homens de Deus, pessoas da fé, mas elas não são diferentes. Elas são seres humanos como qualquer outro. Tem falhas, defeitos, deficiências, limitações, tá? Estão sucessivas, né, aos mesmos erros e falhas de qualquer outro ser humano. Então, eu acredito que a melhor referência para você seguir é o nosso Senhor Jesus, que foi perfeito na sua obra. Entenda uma coisa, Deus chamou você, conhece você e vai lhe abençoar. O plano que ele tem na sua vida vai se cumprir se você estiver em aliança com ele. Esse vídeo lhe abençoou. Eu peço que você compartilhe o link dele com outras pessoas, tá bom? E também tem aqui o joinha, gostei, clique nele uma vez. Quando você envia o seu like, o YouTube apresenta esse vídeo para outras pessoas que vão ver, vão ser abençoadas como você acabou de ser.